Boa noite, irmãos e irmãs. Vamos nos preparar para o nosso Evangelho em radiação da noite de hoje. Agradecendo a Deus as oportunidades que Ele nos dá a cada dia. Eu vou ler uma mensagem do livro Pastorino, Minutos de Luz, no item 26, beleza interior. O traje, os cabelos, as unhas, o calçado, podem representar seus pendores de bom ou mau gosto. Ninguém deve andar rasgado e mal cheiroso, a pretexto de exercer humildade. A virtude é interior. A simplicidade é a medida. O que foge à simplicidade deixa de ser importante ao espírito. Você pode usar do melhor ao seu alcance, sem esquecer que sua alma talvez ainda padeça de falta de beleza, que só a virtude confere. Então, meus irmãos, essa mensagem, ela nos cobra, né? Para que tenhamos essa beleza interior, essa beleza da alma, né? Que reflete no exterior, né? Que é de dentro para fora. Não é essa beleza que a gente deve assim, refletir com as aparências de roupa, de vestido, de sapato, essas coisas, mas que tenhamos a beleza da alma interior. É isso que essa mensagem nos reclama aqui, né? Então vamos agradecer a Deus, a Jesus, nosso mestre maior, por a oportunidade e que nos dê força e coragem para buscarmos essa beleza interior. Muita paz. Boa noite. Senhor Jesus, espiritualidade amiga, gostaríamos de dar início à prece de hoje, agradecendo por tudo que tem sido feito por nós até aqui. Sabemos que não estamos sozinhos, sabemos que nunca estamos sem apoio, suporte e amparo da espiritualidade, e por isso somos gratos. Mas em meio à nossa gratidão, gostaríamos de pedir que o nosso abraço fraterno acolhesse os que padecem da Covid, os profissionais de saúde, os que passam por dificuldades financeiras. Como uma mãe que acolhe em seus braços os filhos que padecem, como o exemplo de Maria, pedimos que nosso abraço alivie a dor e encha-os de esperança e amor. E aos governantes do Brasil e os líderes religiosos, pedimos sabedoria. Que nesse momento seja a grande escola para o egoísmo e o orgulho, e que possam assim decidir o melhor para o Brasil e orar pelo bem maior de todos. Fica conosco nesse momento de evangelho, fica conosco todos os dias, e que assim seja. Senhor Deus, abençoa-nos com a tua luz e que ela afaste a treva os pensamentos dos perigos da vida. Que a tua bondade recaia sobre os motoristas de ônibus e aplicativos, para que eles possam trabalhar em segurança,
e harmonia. E tem misericórdia dos irmãos em situação de rua. Ajuda-os, Senhor, a terem bons propósitos e não os deixeis entregue aos maus impulsos, e que eles tenham fé no amanhã. E abençoa também as pessoas que fazem a limpeza do nosso mundo, do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade, de todos os lugares. Protege-os das doenças, da desesperança, e que eles tenham mais segurança no seu trabalho. E dá forças também aos coveiros nesse momento de pandemia, que eles façam seu trabalho com amor, que eles tenham segurança, que eles tenham, acima de tudo, fé, Senhor, que tudo isso vai passar. E ensinai-nos a orar na faixa do amor, com a vida e pela vida, com sabedoria e pela sabedoria. E que, acima de tudo, cumpra-se a vossa vontade e não a nossa. Que assim seja. Como integrantes dessa amada sociedade brasileira, vos rogamos, por todos os segmentos da mesma, que possamos nos unir cada vez mais junto aos ideais do bem, do amor e da fraternidade, para podermos superar todas as crises e seguir adiante na senda do progresso, da justiça social, do respeito aos direitos e ao cumprimento dos deveres que devem nortear o comportamento de todas as classes sociais, independentemente da cor, do sexo, do credo, do nível cultural e assim por diante, e sempre inspirados nos elevados ensinos do amado Mestre Jesus, do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como em si mesmo, pelos desencarnados, com especial atenção aos suicidas, rogamos, Senhor, pelos nossos irmãos desencarnados que passaram o plano espiritual nas mais diversas condições, se encontrando nas diferentes situações da vida além da vida. Que todos os nomes citados no Evangelho Online desta noite possam, com o apoio dos espíritos trabalhadores do bem, instrumentos da vossa ação, receberem a ajuda de que necessitam. Em especial, Senhor, nos dirigimos a estas súplicas em favor dos nossos irmãos suicidas, que eles recebam através dessa prece energias que funcionem como bálsamo para aliviar as suas dores morais, os seus sofrimentos, aqui na terra ou além da matéria, segundo os Espíritos benévolos. Quando em prece, o que devemos pedir é a coragem para enfrentar os desafios que surgem, a paciência para buscar soluções mais adequadas e a resignação para convivermos com os desafios que somos incapazes de superar. Caros irmãos e irmãs, podemos aduzir ao final destas rogativas: não podemos esquecer que a prece não nos desobriga de passar por experiências consideradas fundamentais para a nossa evolução espiritual, mas, ainda que tenhamos de superar desafios evolutivos inadiáveis, a oração pode fortalecer-nos, preparando-nos para melhor enfrentar e aproveitar tais provações. Boa noite a todos, votos de muita paz. Boa noite a todos. Livro O Médico Jesus. Ajude seu médico. Resultaram consequências terríveis naqueles homens e mulheres médicos que se viram obrigados a asfixiar as emoções, anular os sentimentos e parecerem estátuas de sal diante da dor do seu próximo. Não poucos se neurotizaram, se debilitaram, se autodestruíram. Joana de Ângeles. Você já pensou em orar em favor do seu médico? Saiba que ele, apesar de todo o conhecimento científico, é um ser humano com problemas e conflitos. Muitas vezes, você, no consultório, se queixa de uma simples dor de cabeça
enquanto seu médico carrega doenças alarmantes. Tenha simpatia por aquele em cujas mãos a sua saúde seja agradável durante a consulta, em vibrações de carinho e paz, desejando a ele a mesma saúde que você está buscando para si. Enquanto estiver na sala de espera, aguardando a consulta, leia um bom livro, faça uma prece silenciosa em favor daquele em cujas mãos repousam a sua e a saúde de muitos. Tal qual ocorre a qualquer ser humano, o médico também pode ser inspirado positivamente pelos guias de luz na formação de diagnósticos e receitas, bem como durante as cirurgias. Qual médico poderia, em sã consciência, dizer que prescinde do auxílio divino? A oração sincera em favor do seu médico é excelente canal condutor das bênçãos divinas para o restabelecimento da saúde. Visualize com intensidade o médico Jesus iluminando a mente dos médicos e enfermeiros responsáveis pelo seu tratamento e peça que a luz divina favoreça a cada um deles também com bênçãos de saúde e paz. Quando estiver em hospitais, clínicas e laboratórios, também mantenha a elevação dos pensamentos para que você também não se contamine com a carga tóxica de mentes outras atoladas na aflição inconsequente. Comece sua cura mesmo antes de ser atendido pelo médico. Não se esqueça de que a vida funciona segundo a lei da reciprocidade. Cada um recebe aquilo que dá. Muita paz a todos. Comentário do texto Ajuda Seu Médico. O autor, através do pensamento de nossa irmã Joana de Ângeles, nos exorta a pensar naquele que tem a tarefa de nos cuidar. Você já pensou em orar em favor do seu médico? Ele é um ser humano com problemas e conflitos. Ao entrarmos em contato com o médico, levamos todas as nossas mazelas e transferimos para ele todos os nossos queixumes, nossas lamentações, nossos desesperos, nossas fragilidades, ou seja, a nossa carga de vibrações deletérias, o elo de negatividade que nos acompanha. Descarregamos tudo no colo daquele profissional. O nosso único intuito, sair bem, sair curado. Será que já pensamos em como se encontra o nosso médico? Ele pode estar carregando doenças alarmantes, dores profundas. Ele, no entanto, se obriga a asfixiar as emoções, anular os sentimentos e parecer o ser mais perfeito diante da dor do seu próximo. Por essa razão, não são poucos se neurotizam, se debilitam, se autodestroem. O autor nos leva a mudar um pouco o foco, ou seja, apesar da nossa dor, que pensemos e oremos com simpatia por aqueles em cujas mãos entregamos a nossa saúde, e em prece e vibração que passemos a desejar a ele a mesma saúde que estamos buscando para nós. A oração sincera em favor do seu médico é excelente canal condutor das bênçãos divinas para o restabelecimento da saúde. Visualize com intensidade o médico Jesus, iluminando a mente dos médicos e enfermeiros e dos demais profissionais, laboratoristas, fisioterapeutas, maqueiros, todos que são responsáveis pelo seu tratamento, e peça que a luz divina favoreça a cada um deles
também com as bênçãos de saúde. A leitura de hoje, com o tema Ajude seu médico, muito propícia. Não só no momento atual que estamos passando, mas em qualquer outro momento. Eu costumo, há muito tempo, quando eu vou para o médico, um problema X, eu tomo nota de tudo que eu estou sentindo, o que eu tomei, para ajudar exatamente na consulta. Eu costumo dizer que é exatamente o que fala a última frase. Comece sua consulta antes mesmo de ser atendido pelo médico. Né? Não esqueça de que a vida funciona segundo a lei da reciprocidade. Então, a gente, às vezes, põe tudo na mão do médico. Quer que o médico resolva de pronto e imediato o nosso problema. Se ele não vai resolver de pronto e imediato, mas que ele pelo menos já diga o que é que a gente tem. E não é assim que funciona. Né? Uma consulta bem-sucedida depende muito mais do paciente do que próprio médico. E com relação à questão das orações, para que eles recebam instruções do divino, para que eles sejam inspirados pelos guias de luz, com relação a investigar e entender qual é exatamente o problema que cada um de nós temos, né, na hora daquela consulta. E, consequentemente, a questão da medicação e da cura. Muito importante essa leitura. Eu fiquei muito feliz quando eu li, porque é uma coisa que tem muito a ver comigo, essa questão da consciência de entender que a ajuda com relação ao médico depende mais da gente, paciente, do que próprio dele. Perguntai se é lícito ao homem abrandar suas próprias provas. Essa questão equivale a esta outra. É lícito aquele que se afoga cuidar de salvar-se? Aquele em quem o espírito entrou retirá-lo? Ao que está doente chamar o médico? As provas têm por fim de exercitar a inteligência tanto quanto a paciência e a resignação. Pode dar-se que um homem nasce em posição penosa e difícil precisamente para se ver obrigado a procurar meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em sofrer, sem murmurar, as consequências dos males que lhe não seja possível evitar. Em perseverar na luta, em se não desesperar, se não é bem-sucedido. Nunca, porém, numa negligência que seria mais preguiça do que virtude. Essa questão dá lugar naturalmente a outra, pois se Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, haverá mérito em procurar alguém aflições que lhe agravem as provas por meio de sofrimentos voluntários? A isso responderei muito positivamente, sim. Há grande mérito quando os sofrimentos e as privações objetivam o bem do próximo, porquanto é a caridade pelo sacrifício. Não, quando os sofrimentos e as privações somente objetivam o bem daquele que a si mesmo as inflige, porque aí só há egoísmo por fanatismo. Grande distinção cumpre aqui se faça, pelo que vos respeita pessoalmente, contentai-vos com as provas que Deus vos manda, e não lhes aumenteis o volume, já de si por vezes tão pesado. Aceitá-las sem queixumes e com fé, eis tudo o que de vós exige Ele. Não enfraqueçais o vosso corpo com privações inúteis e macerações sem objetivo, pois que necessitais de todas as vossas forças para cumprirdes a vossa missão de trabalhar na terra. Torturar e martirizar voluntariamente o vosso corpo é contravir a lei de Deus, que vos dá meios de o sustentar e fortalecer. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abuseis, tal a lei. O abuso das melhores coisas tem a sua punição nas inevitáveis consequências que acarreta.
Muito diverso é o que ocorre quando o homem põe a si próprio sofrimentos para o alívio do seu próximo. Se suportardes o frio e a fome para aquecer e alimentar alguém que precise ser aquecido e alimentado, e se o vosso corpo disso se ressente, fazeis um sacrifício que Deus abençoa. Vós que deixais os vossos aposentos perfumados para irdes amansar da infecta, levar a consolação, vós que sujais as mãos delicadas, pensando chagas, vós que vos privais dos sonos para levar a cabeceira de um doente que apenas é vosso irmão em Deus, vós, enfim, que despendeis a vossa saúde na prática das boas obras, tende em tudo isso o vosso cilício, verdadeiro e abençoado cilício, visto que os gozos do mundo não vos secaram o coração, que não adormecestes no seio das volúpias enervantes da riqueza, antes vos constituístes anjos consoladores dos pobres deserdados. Vós, porém, que vos retirais do mundo para lhes evitar as seduções e viver no insulamento, que utilidades tendes na terra? Onde a vossa coragem nas provações, uma vez que fugis à luta e desertais do combate? Se quereis um cilício, aplicai-o às vossas almas, e não aos vossos corpos. Mortificai o vosso espírito, e não a vossa carne. Fustigai o vosso orgulho, recebei sem murmurar as humilhações. Flagiciai o vosso amor próprio, enrijai-vos contra a dor da injúria e da calúnia, mais pungente do que a dor física. Aí tendes o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contadas, porque atestarão a vossa coragem e a vossa submissão à vontade de Deus. Um anjo guardião, Paris, 1863. Dever-se-á por termo as provas do próximo? Item 27. Deve alguém por termo às provas do seu próximo quando possa, ou deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que sigam seu curso? Já vos temos dito e repetido muitíssimas vezes que estais nessa terra de expiação para concluirdes as vossas provas, e que tudo que vos sucede é consequência das vossas existências anteriores, são juros da dívida que tendes de pagar. Esse pensamento, porém, provoca em certas pessoas reflexões que devem ser combatidas, devido aos funestos efeitos que poderiam determinar. Pensam alguns que, estando-se na terra para expiar, cumpre que as provas sigam seu curso. Outros há mesmo que vão até o ponto de julgar que não só nada devem fazer para os atenuar, mas que, ao contrário, devem contribuir para que elas sejam mais proveitosas, tornando-as mais vivas. Grande erro! É certo que as vossas provas têm de seguir o curso que lhes traçou Deus. Dar-se-á, porém, conheçais esse curso? Sabeis até onde têm elas de ir? Se o vosso Pai misericordioso não terá dito ao sofrimento de tal ou tal dos vossos irmãos, não irás mais longe? Sabeis se a providência não vos escolheu, não como instrumento de suplício para agravar os sofrimentos do culpado, mas como bálsamo da consolação, para fazer cicatrizar as chagas que a sua justiça abrira? Não digais, pois, quando virdes atingido um dos vossos irmãos: é a justiça de Deus, importa que siga o seu curso. Dizei antes: vejamos que meios o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. Vejamos se as minhas consolações morais
o meu amparo material ou meus conselhos poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais energia, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer que cesse esse sofrimento. Se não me deu a mim também como prova, como expiação, talvez, deter o mal e substituí-lo pela paz. Ajudai-vos, pois, sempre mutuamente nas vossas respectivas provações e nunca vos considereis instrumentos de tortura. Contra essa ideia deve revoltar-se todo homem de coração, principalmente todo espírita, porquanto este, melhor do que qualquer outro, deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus. Deve o espírita estar compenetrado de que a sua vida toda tem de ser um ato de amor e de devotamento, que faça ele o que fizer para se opor às decisões do Senhor, estas se cumprirão. Pode, portanto, sem receio, empregar todos os esforços por atenuar o amargor da expiação, certo, porém, de que só a Deus cabe detê-la ou prolongá-la conforme julgar conveniente. Não haveria imenso orgulho da parte do homem em se considerar no direito de, por assim dizer, revirar a arma dentro da ferida? De aumentar a dose do veneno nas vísceras daquele que está sofrendo sob o pretexto de que tal é a sua expiação? Oh, considerai-vos sempre como instrumento para fazê-la cessar. Resumindo, todos estáis na terra para expiar, mas todos, sem exceção, deveis esforçar-vos por abrandar a expiação dos vossos semelhantes, de acordo com a lei de amor e caridade. Bernardino, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Boa noite, queridos irmãos. Capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Item 26. A nossa existência aqui na Terra é uma prova da justiça e da bondade de Deus, que nos dá uma chance de consertar os nossos erros de existências passadas e atuais. Nós estamos aqui para nosso desenvolvimento espiritual, pagando as nossas provas. Essas nossas provas nos ajudam à nossa evolução espiritual quando encaramos as nossas dificuldades e desafios com paciência, com compreensão, com amor, sem nunca perdermos a nossa fé. Às vezes, nos sentimos sobrecarregados, nos lamentamos, nos torturamos, achamos que não vamos conseguir suportar as nossas provações, mas basta uma prece a Deus, que na sua bondade infinita, Ele envia os seus mensageiros, os nossos anjos da guarda, em nosso socorro, ajudando-nos a restaurar nossa força e coragem. Devemos nos lembrar que temos aqui o que podemos suportar, e fomos nós que procuramos dessa maneira pagar os nossos erros. Vamos tentar desenvolver a paciência e a resignação com as nossas provas, amando-nos uns aos outros, ajudando-nos uns aos outros, como Jesus nos ensinou. E assim vamos desenvolvendo o nosso espírito no caminho do Cristo.
Como diz o Lacordaire nesse capítulo, bem-aventurado os aflitos, pode ser, pois, traduzido assim: bem-aventurado aqueles que têm a oportunidade de provarem a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus, porque terão em cêntuplo a alegria que lhes falta na terra, e depois do trabalho virá o repouso. Lacordaire, Havre, 1863. Vamos, irmãos, com fé e coragem, caminharmos nas nossas provas, das nossas tarefas, sabendo que temos o nosso o anjo da guarda próximo. Obrigada. Boa noite. Comentário, item 27. A ideia de que a Terra é um mundo de provas e expiações tem levado algumas pessoas a concluírem que não se deve tentar diminuir os sofrimentos dos outros, ou até mesmo que se deve contribuir para tornar esses sofrimentos mais graves, porque acreditam que beneficia aquele que sofre. Acontece que nós estamos na Terra todos sujeitos à lei divina, e o meio de fazer essa evolução espiritual em todos nós é através da solidariedade, da caridade, que leva um a ajudar o outro. O que nós precisamos compreender é qual a verdadeira necessidade do irmão em sofrimento. Porque o texto nos mostra a nossa ignorância em relação às necessidades espirituais das pessoas, o que realmente cada um de nós precisa para evoluir espiritualmente. Então a pergunta não deve ser se nós devemos ajudar, porque a resposta está clara no Evangelho. A lei de amor e de caridade. Nós devemos ajudar aquele que precisa. Mas a questão deve ser como deve ser a nossa ajuda. O que podemos fazer para abrandar o sofrimento e ajudar o nosso irmão a crescer espiritualmente? Para auxiliar as pessoas, Jesus nos trouxe a lei de amor ao próximo, amor a Deus, ao próximo e a si mesmo. Essa lei maior de amor é a que nos manda auxiliar o outro, abrandar as dores do outro sempre que é possível e auxiliá-lo em suas dificuldades. Quis Deus que nós tivéssemos sempre a oportunidade de ajudar alguém e de sermos ajudados por alguém, a fim de que o amor pudesse se desenvolver nas nossas mentes e ações. Então, ao nos depararmos com alguém sofrendo nesse momento de pandemia, pensemos quais os meios nosso Pai misericordioso nos concedeu para aliviar o sofrimento do nosso irmão, mas principalmente que meios Deus nos está dando para ajudar aquela pessoa a encontrá-lo naquela dor. Vejamos se a nossa ajuda moral, a nossa ajuda material, as nossas orientações podem ajudar aquela pessoa a passar por aquela prova com mais força, mais paciência, mais resignação, mas principalmente com maior confiança em Deus. Então, que possamos nós, nesse momento de pandemia, ajudarmos aqueles que precisam a verdadeiramente conhecerem Deus como Pai misericordioso, amoroso, justo e bom. Acredito que assim a gente verdadeiramente ajude nosso irmão. Muita paz. Senhor Jesus, companheiro de nossos momentos na vida, abençoa-nos a todos. Permite que nossos irmãos espirituais, técnicos em magnetização, contribuam na fluidificação das águas que nós utilizamos em nosso dia a dia, contribuindo
para o nosso equilíbrio orgânico e emocional. Que tua luz continue sempre nos acompanhando, agora e sempre. Que assim seja. Do livro Minuto de Sabedoria, Carlos Pastorinho. Não transforme sua prece em petitório insistente. O Pai sabe aquilo de que necessitamos, mesmo antes de pedirmos. Quando quiser alguma coisa para si, peça-o também para os outros, para todos os que estiveres nas mesmas condições. No momento da prece, evite o egoísmo. A prece é a melhor ocasião de demonstrarmos nosso amor. E pedindo para todos, com amor, seremos os primeiros a receber o benefício. Quem acende uma luz é o primeiro a iluminar-se. Boa noite, irmãos. Muita paz a todos. Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Que o teu amor vela por mim, vela por mim, que seja feito assim. O alimento desse dia dai-nos agora e sempre, e perdoai as nossas ofensas de um modo maior com que perdoamos. Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo